você já tinha levantado, que era essa questão, por exemplo, de cotas para deficiente físico, né? A legislação trabalhista também, e isso aqui é a Constituição Federal, não é a CLT. Então a Constituição tem uma série de cláusulas em que ela prevê incentivos, prevê proibições, né? E a partir desse raciocínio você entende que existem ações afirmativas também no mercado de trabalho, com contratação de deficientes, políticas específicas de proteção à mulher, né? Por exemplo, a mulher gestante ou lactante, ela vai ter estabilidade no emprego, ela tem direito a ter um ambiente no local de trabalho para fazer a amamentação, né? Só que tem um artigo da Constituição que eu acho assim, um perigo quando a gente vê todas essas discussões que a gente está tendo, e eu quase nunca vejo as pessoas falarem do risco do dia que ele for regulamentado. É que nem o imposto sobre grandes fortunas, que é o inciso 27 do artigo 7º. Existe na nossa Constituição Federal um dispositivo constitucional que estabelece a proteção dos trabalhadores em face da automação. Isso foi lá do Rebelo. Na forma da lei. Não, isso aí é de 88 mesmo, não botaram depois não. Não é que nem o direito à alimentação, habitação, etc. Botaram depois. Esse aí é da raiz. Esse é direito constitucional de raiz. Tá? Pra gente brincar assim, não. Esse é de raiz. Tá lá, gente. Então você imagina que daqui a pouco alguém vai vir, como já falaram, o Caio falou que já tem gente ensaiando apresentar projeto de lei na Câmara para dizer que para proibir a Uber. E ele pode proibir sob esse argumento de regulamentar a automação. Você não pode, falando o que a Letícia falou, este meio de automação está, na verdade, mascarando uma relação de emprego, e aí dá para construir um discurso maravilhoso, né? Mascarando a relação de emprego, oprimindo mais trabalhadores que saem do seu emprego com a esperança de ter uma vida melhor e estão explorados por esses yankees, né? Uma colheitadeira de cana. É isso. Pobre na vida. Esse é o problema. Quem levanta esse discurso nunca viu um pobre na vida. E aí quer tutelar, o trabalhador, não sei o quê, acha que o povo é idiota. Não, eu nem vou entrar no mérito ideológico, mas o que eu acho é isso. O que me preocupa, assim, eu olho, porque é aquilo que o Fernando também falou, né? A Constituição Federal, ela tem uma série ela é uma coxa de retalhos. O Carlos aí tem outro artigo que é muito legal também, do Carnaval Constitucional. Porque é isso, ele fala, a Constituição é uma loja de fantasias e adereços. Você vai lá e pega o que você quer usar para aquela discussão que você vai ter. Porque você vai achar de tudo, gente. Você vai achar de tudo. Só se você compra com a Constituição na ficção ou na comédia. Daí ela fica lá na dúvida em qual prateleira ela vai ficar. Mas eu acho interessante porque é isso. Nós estamos em um momento, não no Brasil, no mundo, em que as inovações tecnológicas estão transformando uma série de relações de trabalho. Você falou de colheitadeira, porque é isso, né? No campo você teve uma redução muito grande da mão de obra rural. Imagina se algum dia algum cara levanta, não, vamos regulamentar a lei lá que proíbe, que protege o trabalhador contra a automação. Está batendo 12 milhões de desempregados no Brasil, está na hora da gente regular. O problema não é a má condição da política econômica, o problema é a tecnologia. Falando. E aí eu acho interessante esse exemplo, a gente parar nesse ponto, porque um dos pontos que eu ia levantar, Marcelo, é sobre, na discussão entre em que caixa colocar o Uber e quão próximo fica do civil, do trabalhista, isso tem que passar por uma reflexão e tem que ser considerado todos os impactos, inclusive no desenvolvimento do país. E um dos impactos que pode levar é um desestímulo ao trabalho. Agora, eu quero, só usando esse exemplo da proteção em face da automação. Imagina se esse artigo se esse inciso é protegido. Regulamentado. Imagina a consequência para o país. Então, buscando a proteção do cortador de cana, você impede a automação da produção agrícola no país e isso quebra a produtividade do país, que é a agricultura é o maior carro-chefe do país. Você protege o emprego do produtor de cana, mas você quebra o país. E quem vai sofrer, como sempre, é justamente o produtor que você quis proteger. Que você quis proteger. Então é uma reflexão importante sempre entender o impacto sistêmico do... E muitas vezes ignorando a própria condição do trabalhador. Porque o trabalhador ali, o trabalho ali se dá em péssimas condições, em boa parte do Você protege a... Exato. E aí você está dizendo, não, eu protejo sim o trabalho. Você mantém um trabalho como esse, né? Abre mão da automação, que seria um modo dessas pessoas serem realocadas em outras áreas, eventualmente. Mas além dessa
O que eu acho é isso, é o cuidado com o cheque em branco. Eu só quis alertar porque eu sei que não é todo mundo que sabe, que está lá perdido no meio do artigo 7º, tem esse inciso lá, entendeu? É uma coisa assim, interessante para vocês refletirem, que tem inclusive mecanismos das pessoas fazerem. O vídeo que eu estava falando da Uber, eu não contei a segunda parte, porque daí a segunda parte que é curiosa e tem a ver com isso aqui também. Então ele conta a história do bonde e dos carrinhos lá que proibiram, que acabou que nem o bonde ficou, e depois existiu o táxi e a coisa foi para frente. Só que o mediador do debate, depois que o presidente da Uber termina a conversa com ele vai, não, muito legal, e ele começa a mostrar, quer dizer, esse lado do número de viagens que se faz, de que as pessoas, na verdade, têm um ideal, né? O sonho das pessoas era sair de casa e parar no lugar que você vai chegar, né? Esse era o sonho de todo mundo, quer dizer, você não tem que pegar um ônibus, fazer baldeação, ou não tem que pegar um carro, parar num outro lugar, quer dizer, todo mundo queria fazer isso. Essas inovações estão se aproximando disso, quer dizer, você vai organizando a informação compartilhada, as pessoas sabem quem anda, quem sai do mesmo lugar, que vai para o mesmo lugar. Eu já sei que em Manhattan já tem um outro aplicativo que ele fica pegando pessoas. Você vai lá e bota até onde você quer ir e ele pode pegar até 4 pessoas. O sistema dele é esse, entendeu? É fazer o ônibus no táxi. Mas com esse destino, você vai parar no lugar específico que cada um quer parar, não é num ponto pré-determinado, né? Mas aí o cara pergunta para ele assim, mas olha, e como é que vocês estão falando? Porque a Uber já está fazendo entrega de caminhão, eles fizeram a primeira entrega de cerveja, um caminhão lá gigantesco, caminhão autônomo. Eles já estão estudando, eles têm um tremendo investimento para fazer carro autônomo. E aí a gente fica aqui discutindo se vai ter, se tem relação de emprego, se não tem, e amanhã não tem nem motorista de Uber, gente. Os carros estão todos andando sozinhos. Sim, autônomo, já tem. E essa que é a pergunta que o cara faz para ele. Ele chega para ele e fala assim, não, tá, beleza, estão discutindo, tem essa polêmica, mas e aí? O que você fala para eles para manter o pessoal engajado, motivado no que você está fazendo? Não, ele diz assim, que eu acho que isso vai demorar, e que eu acho que a economia mostra que você sempre vai se transformar. As pessoas vão encontrar outras ocupações, vão fazer outras atividades e não é uma coisa que vai ganhar essa escala tão rapidamente assim. Mas é um ponto, quer dizer, porque, entendeu? A gente está aqui, é isso. Se o juiz não... Se a pessoa que vai decidir, e por isso que a gente estabeleceu todo o curso em cima disso, essa questão de pensar, começar a mudar esse raciocínio, ônus da competência ou ônus regulador. Eu tenho que interferir nesse debate? Sim ou não? Cabe a mim entrar nesse debate? Sim ou não? Por quê? E uma vez que eu entrei nesse debate, de que maneira que eu vou dar uma solução para esse debate em que a minha decisão não tem efeitos colaterais? Óbvio que vai ser impossível, você não vai poder. Mas a gente está vendo aqui, em alguns bons exemplos que a gente usou, que dá sim para medir um pouquinho mais do que além do caso específico. É isso, no limite, se começarem a dar que pessoa que presta serviço para Uber é empregado, você vai inviabilizar o negócio, vai acabar com o negócio. E todo mundo aqui gosta, acha o serviço bom, acha que foi uma coisa que veio, melhorou o táxi, melhorou tudo, e vai acabar. Porque isso é claro, o cara não vai querer pagar encargo trabalhista, e não só no Brasil, daí é no mundo inteiro, porque tem esse reflexo em previdência, etc. e tal, né? Então, de novo, essa questão de mentalidade, se você sempre estabelecer que onde houver relação econômica, que tem um lado mais maior ou mais forte, e um lado menor, você tem uma relação de emprego, você pode inviabilizar uma série de inovações por conta disso, né? Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Quais tipos de diferenciações vocês acham, por exemplo, que a lei deveria fazer para isso aqui, ó? Então, o inciso 30 diz claramente que você não pode, né, ter diferença de salário, de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Se eu dissesse para vocês que a legislação diz que homem tem direito a ganhar mais que mulher quando fizer hora extra, o que vocês acham disso? É um absurdo, né? É inconstitucional, né? Ou que ele teria direito a ter um intervalo antes de começar a fazer hora extra, por exemplo. O homem vai ter que parar 15 minutos antes de começar. Se ele tiver que fazer hora extra, ele tem que parar 15 minutos para não fazer. Eles consideram que as mulheres... Calma, eu estou perguntando. Então, mas a minha pergunta é essa. Então, para homem, todo mundo disse que não podia, né? Vocês acham que é uma distinção de gênero que faria sentido? Passa o próximo, por favor, Rodolfo. Ela existe. Essa distinção existe. Ela está na CLT. O artigo 34 da CLT diz que, em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do início do período extraordinário de trabalho para a mulher. Isso está no capítulo específico de proteção à mulher e tem essa previsão de que ela tem que fazer esse intervalo. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já julgou esse artigo, porque isso era muito polêmico, e disse que ele foi recepcionado pela Constituição de 88.
que se entende que não fazia, que a diferenciação, que é importante. Fala coisas que eu até trouxe aqui para ninguém dizer que era eu que estava falando. Ó, eu trouxe foto do Dias Toffoli. Você conhece o caso, Mariana? Não, é porque lembrando novamente o contexto no qual a CLT foi criada, a gente está falando de regular relação de trabalho dentro de um ambiente de trabalho na mão, trabalho braçal. A mulher, mas... Você imaginar que a carga de trabalho para homem e para mulher seria a mesma num contexto de trabalho braçal, eu acho que essa diferenciação faz sentido. Fazia sentido dentro dessa ideia. E continua fazendo sentido para a relação de trabalho braçal. Entendi, mas sabe qual que era o caso? O caso que foi julgado pelo Supremo era a caixa do supermercado. Quem sofre com isso pra caramba são os bancos. Banco tem trabalhador que toda hora faz jornada hora extra. Acho que, né, não tem por que ter diferença de homem e mulher para fazer hora extra de quem trabalha em branco. Não vejo, a não ser que esteja gestante, porque tem uma questão da posição. Eu sei que um banco devia sempre Então. Não, mas são casos. Tem 2 anos. Aqui, a Associação Brasileira de Supermercados, a ABAS, ela foi amicus curiae. Uma série de entidades representativas entraram para dizer, olha, isso no fim, por que eu trouxe esse caso específico? Porque no fim vocês acham que isso estimula ou desestimula a contratação de mulher? É mais um dos argumentos que desestimula, né? Não é? Sim, não, porque eu até separei estudos depois para mostrar que a gente sabe, né? Mulher ganha menos que homem, né? A briga é se é 9% ou 24%, dependendo de quem for. Mas você vai ter essa discussão. Só que vocês acham que isso que é para ser uma proteção, que é para ser uma tutela para chegar e dizer assim, ó, é assim que tem que fazer para proteger o trabalhador. Você acha que mais ajuda ou mais atrapalha? Mas é o contexto. Não, mas aí eu vou te contar mais uma coisa. Mas aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem o contexto sim, gente, mas o ponto foi esse. Isso era 1943. Aí fizeram uma ação em 2012 para discutir isso. Já chegou. E todos os tribunais regionais do trabalho já disseram que isso é constitucional. Todos eles. Isso já estava pacificado, na verdade, nos tribunais. Entendeu? Entendiam que não fazia por causa do contexto, da origem histórica do que tinha. Só que a CLT tem a diferenciação do trabalho penoso que você falou. Ela, inclusive, ela diz, a mulher não vai poder fazer trabalho, ela nem pode fazer que seja com carga maior que 25 quilos. Ela tem essa previsão. O que eu acho curioso aqui foi o seguinte, esse artigo ele ficou depois de uma série de alterações que foi feita em 2011 na legislação. Porque a coisa era tão absurda que a mulher, para fazer hora extra, ela tinha que apresentar atestado médico. Isso estava na CLT. Entre na CLT no Planalto, vocês vão ver riscado lá o artigo que foi revogado por conta disso. A mulher tinha que apresentar um atestado médico para poder fazer hora extra. E aí, quer dizer, tiraram tudo e não tiraram isso. E eu, particularmente, eu acho isso. Eu acho que é uma coisa que mais desestimula, mais prejudica do que ajuda. E está lá como uma proteção, supostamente, para ajudar e para estimular, entendeu? Na real, tem muito homem que entra pedindo os 15 minutos. Por igualdade, sim. Quer dizer, na prática, daí o cara vai dizer, olha, na verdade, essa é uma proteção que hoje, que se você parar para pensar, faz sentido, né? Quer dizer, se você vai dizer, se ela faz sentido, historicamente, se ela não viola a isonomia, porque todo mundo teria que ter o descanso, e no trabalho não é penoso... Tanto que próximo desse artigo tem aquele que fala, a mulher pode carregar tanto peso... Isso, é isso que eu estou te falando, que é do trabalho penoso, que estabelece a carga e tal, etc. Pelo que eu li nas notícias, a justificativa de terem considerado constitucional foi por conta da dupla jornada de trabalho da mulher. E eu não sei até que ponto esse tipo de justificativa acaba perpetuando um negócio cultural. Errado, né? O negócio cultural é errado. Que é errado. Estimulando um comportamento que deveria ser desestimulado, né? Na verdade. Mas você percebe? Quer dizer, o ponto, quando eu peguei... quando eu preparei a aula, foi justamente para separar esses pontos, gente, porque aí são pontos que acho que dá até para a gente quase chegar num consenso, ou pelo menos a gente estabelece o consenso da onde a gente não concorda, né? Do ponto de vista do que você vai fazer. Por quê? Porque é o que eu falei, todo mundo fala de reforma trabalhista, reforma da Previdência, ninguém fala qual reforma. Que reforma? O que você vai mudar? Não, querem mexer na CLT, isso, querem acabar com a história dos trabalhadores de luta que foi feita, não sei o que, agora quer acabar com tudo, vai virar um mundo neoliberal e salve-se quem puder. Não é isso, gente. Tem que tirar essa ideologização do debate. Tem coisas que estão erradas. Não, está errado, isso está errado. Isso aqui não é ação afirmativa, isso aqui não ajuda. Não ajuda ninguém. Ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém. Mas também não ajuda também o ministro do Trabalho, por exemplo, não sei se você falando que precisa ter uma jornada de trabalho de quantas horas que ele falou, foi 72 semanal? Não. Isso aí deturparam o negócio. Mas não, ele falou, a frase foi essa.
Sendo você uma autoridade, você precisa evitar, se sua intenção é diminuir a carga ideológica de um debate para um debate focado em fatos, você evita falar esse tipo de coisa. Mas daí eu não tenho procuração para falar por eles, nem tô falando, eu tô aqui pensando nisso, né? É isso, é óbvio que o que eleva a temperatura é isso. Sim, eleva a temperatura do debate. E é o que eu te falei, até porque jornada de trabalho não tem a ver com isso. A jornada de trabalho está na Constitucional, entendeu? Aí, gente, eu nem separei, esse tema seria maravilhoso para discutir, que era o acordado sobre o legislado. O que vai prevalecer, que era o que tinha que ser. Tinha que ser assim. Hoje, na sociedade de formação que a gente vive, é muito mais difícil você falar naqueles mecanismos de opressão que você imaginava. As pessoas conseguem se organizar, os sindicatos têm força ainda. Aliás, o que eu acho que eles têm força para pautas... Não, ou para pautas que eu não sei se eles estão protegendo o trabalhador, mas que eles têm força, com certeza eles têm. Entendeu? E aí você foge desses debates porque começa a ideologizar, a adjetivar e não para ver uma série de coisas que estão lá anacrônicas trabalhando. Deixa eu passar aqui que eu perdi meu assistente. Tadinho, tá sendo o tempo. Ô, jovem, você vai pedir adicional, vai pedir adicional. 15 minutos antes de fazer hora extra. É meu processinho, cara. Gente, até a última semana. Aí vamos lá agora então, a D falou aqui que não, pessoal, tranquilo, home office está na CLT. Tranquilo, você falou. Tranquilo. Quero ver a gravação, volta essa filmagem aí. Você começou os seus trabalhos falando Uber, não sei o que lá, e home office. Não falei que está maravilhosamente regulamentado, mas tem alguma coisinha. Será que a regulamentação é adequada? Vamos a ela. Se vocês veem aqui essa lei, né, enorme, 12.551 de 2011, né, lei enorme, mas essa lei enorme ela tem 2 artigos, que são esses 2, na verdade. Ela diz assim, o artigo 6º da CLT passa a vigorar com a seguinte redação, bum, bum, aí coloca lá, e é isso aqui que está aqui. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego, que a gente já falou no começo da aula. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Tranquilo? Podemos fazer home office agora? Quem me explica aí o que é isso? Tem problema aí? Eu não enxerguei. Na verdade é o seguinte, como que você acha que... Então, como você acha que seria o home office com essa previsão geral? O que ele está dizendo aqui? Que você não vai separar o trabalho que é feito em casa do trabalho que é feito no local de trabalho, certo? Legal. Então, para dizer que você pode... Se eu estiver trabalhando de novo, mas o enfoque é esse. É que se o cara estiver trabalhando de casa, fazendo alguma coisa para o empregador, ele está na relação de emprego. Perfeito? Legal. Ele aí todo mundo vai fazer home office. Só que agora você fala assim, os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam a esse. Então, o que ele quer dizer com isso? O que é isso? Eu vou bater o ponto no computador? Geralmente as empresas você faz login para entrar no sistema da empresa, você encontra... E vai fazer e-mail. Não, legal. Aí tá lá, né? Tá isso, tá feito assim. Só que aí eu tenho um trabalhador que é notívago. O cara quer fazer home office, ele começa a ficar mandando e-mail de madrugada. Ele, em vez de trabalhar na hora que ele está na casa dele, ele fica mandando e-mail. Mas aí o empregador dá uma advertência. Não. Então, mas isso vai ser um meio telemático de você fazer controle de jornada. Então isso está na mão do empregador estabelecer como vai ser e controlar, ou está na mão da pessoa que está trabalhando? O controle de subordinação é do empregador, não é do empregado. Né? Sim. Trabalho desenvolvido. Não consegue falar, não mande e-mail de madrugada no próximo, não uma advertência. Peraí, gente, vamos falar um de cada vez que é bacana o debate para a gente ouvir todos os inputs. Vamos lá. Eu faço home office uma vez por semana. O trabalho que a gente faz em home office é evidente que é muito mais flexibilizado do que o trabalho lá na sua estação de trabalho, o seu telefone, sua roupa, seu chefe, seu entorno. Né? Não me parece desarrazoado uma pessoa que manda e-mails no dia do seu home office, à noite, de manhã, de dia, até mesmo porque o que a gente prega lá quando a gente fala em home office? A gente privilegia a entrega do trabalho. Não necessariamente... Não a subordinação. Não necessariamente aquela 8 horas em que eu tenho 1 hora de almoço. Você está lá de pijama na sua casa, você atende telefone, fica com o cachorro, mas você entrega. E você está ali fazendo a sua entrega, você tem tantas coisas para fazer Tem um prazo, no dia. né? Ó, tem que mandar contra-razões até o fim do dia. Eu tenho que mandar 3 contratos hoje. Eu vou lá, mando e a vida que segue.
Na minha realidade, quando a gente fala em home office, a gente privilegia muito mais a entrega e a qualidade do trabalho do que propriamente a estrutura formal e cartesiana das 8 horas de trabalho e o escambau. Mas não é isso que a lei está querendo dizer que tem que ser? Ela está dizendo que você vai trabalhar Mas de isso casa. não é a realidade. Então, mas esse que é meu ponto, por isso que eu trouxe esse artigo, que a Mariana, por Isso exemplo, é a perguntou, minha, qual mas- é o erro? Não estou falando que tem erro, nem estou aqui levantando para apontar o erro. É que para mim, a minha leitura, eu já passo para vocês falarem. Eu não conheço quem faça home office nesse... Obrigado, era essa a minha pergunta. Quer dizer, você conhece alguém que vai fazer Não, assim? porque O cara faz o eu conheço login, outras pessoas que vai fazem. entrar, vai sair e não vai fazer. Eu conheço. Mas aí qual que é o risco? A minha irmã ela trabalha há 6 anos para uma empresa, ela é engenheira de software, trabalha há 6 anos para uma empresa de desenvolvimento de software. Essa empresa indiana, ela trabalha aqui, a empresa da Índia. Ela trabalha todos os dias, das 5 da manhã até um horário da tarde. Ela de manhã ela faz o login e à tarde ela dá o log off. Todos os dias ela faz assim. E ela nunca teve nenhum problema com a prestação desse jeito. Mas ela é uma relação específica, né? Eu não acho que seja para todas as relações de trabalho e o home office. Eu fazia home office, quando eu fazia home office em casa, eu fazia e não tinha controle da jornada. Só que eu tinha uma função de confiança. E quando você tem função de confiança, você já pressupõe a prestação de serviço sempre assim, hora extra e em jornada diferente. Tô errada? Mas, ô, Gui, Não sei. É isso, Eu me chamo na jornada de trabalho. É isso. sabe o que eu acho, talvez, que tenha sido feita essa lei que está incompleta? Porque senão as empresas podiam falar, ele trabalha em casa todo dia, então ele é empregado. Isso aqui foi uma forma de falar... De você vincular, você estabelecer Você como é que eu vou pode- controlar que eu para tenho- não descaracterizar a relação de Eu acho emprego. que a intenção da lei, por mais que ela tenha deixado um buraco, foi justamente, por exemplo, meu namorado é engenheiro, ele trabalha uma vez por semana, mas essa semana ele ficou 3 em casa. E ele tem essa flexibilidade, mas nem por isso a empresa pode falar, então você não é empregado, você trabalha em casa quando quiser. Não, eu acho que a intenção do artigo, pelo que eu estudei na época que veio, os motivos e tal, era justamente que não tinha regulamentação. Muita gente fazia teletrabalho, isso é uma coisa. Alice Monteiro, que já até faleceu. Você acabou de responder o que eu ia falar depois. Alice Monteiro já falava desse tipo de trabalho. Que, não Que é o regulamentado. teletrabalho, que é diferente do home office. Esse que é o meu ponto, entendeu? O que a lei coloca aqui é o teletrabalho, é o trabalho à distância. É a pessoa que não precisa ficar lá, mas não tem um cargo de confiança, como a Mariana lembrou bem, porque tem quem tem cargo de confiança, quem tem um artigo da CLT, o 62 também, que coloca um inciso que diz quem, pela natureza do trabalho, você não tiver como ter controle da jornada, não tem, etc. Essa que é a questão. A lei não disciplinou. Mas por que eu quis trazer esse exemplo aqui de novo? Porque ela trouxe o trabalho telemático. Existe um mecanismo de controle? Com certeza. Mas é isso que vai estabelecer o home office, bem feito ou não? A possibilidade do home office ou não? E os riscos que tem para os dois lados, porque é o que eu estou dizendo. Aqui, quando se veio, você quer proteger o cara para ele ter um meio de provar que existe uma relação de emprego. Só que eu trouxe um outro ponto, que é, imagina que você tem um cara que você fala, vai fazer o home office, esse mesmo sistema que você falou, tem que entregar 3 contratos, e o cara não vai ao escritório na sexta. Você tem que entregar até sexta no fim do dia, porque eu vou mandar a segunda para o cliente. O cara vai lá e manda o negócio meia-noite, entendeu? E aí, vai pedir hora extra? Vai pedir adicional noturno porque ele mandou? Porque ele gosta? Entendeu? Então, quer dizer, tem uma questão, de novo, de mentalidade, de quando você enfocar esse tipo de situação, mas vai existir uma dificuldade de prova também. E tem uma prova que, nesse caso, é mais favorável até ao empregado do que ao empregador, que é ele ficar mandando e-mail de madrugada. Ele traz as coisas o dia inteiro e manda o negócio no fim do dia, por exemplo. Né? Não vou nem falar de má fé, eu vou dizer o cara que prefere trabalhar assim. Mas aí depois sai da empresa, fica chateado e começa a dizer, olha, tá aqui todos os e-mails que eu fazia e com base aqui era trabalho telemático, tinha supervisão. Na verdade, eu estava à disposição da empresa até meia-noite. Trabalhando. Em tese, Pois é. o home office, a empresa tem responsabilidade até pelas funções ergonômicas da casa da pessoa. É outra discussão. Tipo, a empresa teria até que arcar com os custos de internet, de telefone, né? Só pra você saber, esses a jurisprudência está afastando, sabia? Esses custos, porque ela diz o seguinte, você não tem como fazer a divisão do que foi gasto que ele fez para a empresa e do que ele gasta para ele. Se ele paga uma assinatura mensal de internet, por exemplo, e está lá trabalhando, você não vai ter como separar o que ele fez. Mas a questão do acidente de trabalho é uma das mais polêmicas, porque daí você vai ter que mostrar o nexo, se o cara se desenvolveu doença, você vai falar, pô, eu estava trabalhando de casa, aí você vai entrar. Mas, poxa, isso foi um benefício, foi você que me pediu para trabalhar em casa, eu por mim você ficava aqui. Óbvio que a gente sabe que não é isso, né, gente? Tem acontecido muito das pessoas também terceirizarem, por exemplo, naquela linha que a gente falou, de ter abuso. Tem gente que começa a fazer isso ou para afastar o vínculo, né? Para tentar dizer que não tem vínculo, ou para redução de custo, né? Você diminui a estrutura física e tem lá a pessoa. Recebeu um valor, quando ela começou a trabalhar na empresa, ela recebeu um valor para
para instalar um escritório. E aí ela recebeu um valor e assinou um contrato dizendo que ela ia instalar um lugar onde ela poderia trabalhar com todas as condições plenas de saúde e economia, para que ela pudesse trabalhar de uma forma eficaz e a empresa estava sendo sustentando por isso. Foi um valor muito baixo, sei lá, R$800. Mas que para a empresa ao longo do tempo, o que eles iam gastar de energia, internet, etc., compensa. Ela ganhou um valor para fazer a instalação do escritório. E mensalmente ela tem um valor a mais do salário, que é para manutenção do home office. Ainda sai mais barato para a empresa manter a pessoa trabalhando em casa do que alugar um espaço para ela trabalhar aqui. Aí vai de cada empresa, acho que é muito. Mas é mentalidade. Da natureza Você do vê? serviço prestado. Então, é natureza do serviço prestado. É mentalidade. A razão de eu ter trazido esse artigo era para isso, para mostrar para você assim, olha, aqui você teve uma proteção, mas ela não vai cobrir o que está acontecendo na prática hoje. E não vai ter uma regra só para todo, entendeu? Que vai valer para todo mundo. Vai ser o caso a caso. Fala, Suzy. Não, Guilherme, só para exemplificar essa questão da mentalidade, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, por exemplo, regulamentou o home office, mas aí está lá, expressamente escrito, o funcionário vai arcar com os custos, então impressora, internet, tudo dele, computador, e além disso ele tem que produzir, não lembro se é 25% ou 30% a mais do que se ele não fizesse home office. Nossa. Então é uma mentalidade diversa. Eles entendem o home office como um benefício muito grande para o funcionário, porque eles falam custos próprios e além disso a produtividade tem que aumentar. Nossa, mas aí vai medir como? Voto, vai medir como? Quantos votos você fez? Eu não sei exatamente, porque... Então, vai dar um indicador solto lá e corre atrás, né? Na verdade, quem acaba medindo é o superior hierárquico. Entendi. No gabinete de desembargador não tem isso, cada desembargador que define... Então, mas é uma avaliação subjetiva, né? Era para ser objetiva e ela vira subjetiva, né? É uma avaliação bem subjetiva. Mas eu acho que a mentalidade do tribunal, como diverge. Tem gente que entende como um benefício para a empresa, para a instituição, e o tribunal, por exemplo, entende que não, que é um benefício muito grande para o servidor. Tanto que assim, o servidor arca com tudo e ainda tem que produzir mais. Bom, vamos lá para o nosso, eu acho que é o último assunto. Essa aqui vocês vão gostar, porque vocês são todos politizados. Justa causa por pensamento político. Vocês sabiam... não, essa aqui era assim, se não tivesse dado certo até agora, se ninguém tivesse tido debate, eu tinha certeza que agora dava, entendeu? Agora dava. Esse parágrafo único também é quase surreal para mim, sinceramente, que ele existe até hoje. Ele foi uma inclusão feita, obviamente, na época da ditadura militar no Brasil, né? Foi feita em 66, isso não era uma previsão original da CLT de 43, que colocou esse parágrafo único que diz que constitui igualmente justa causa, né? O artigo 42 traz lá negociação habitual, subordinação, todos os casos, né? Violação do dever de probidade, etc. E aí você tem um parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. E isso está aí até hoje. Já mexeram em tudo na CLT, não tiraram isso aí. E o que diz a Lei de Segurança Nacional, Rodolfo? Hein? Próximo, é isso? Aí agora, não, é com você, daí você passa, entendeu? Eu toco, aí você se consagra, entendeu? É só para chamar atenção para o nosso assistente de palco aqui. Eu separei 2 artigos da Lei de Segurança Nacional que eu acho que permitem o abuso, né? Que podem permitir um abuso eventualmente pelo empregador, tá? Que é tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Eu fiquei pensando no pessoal lá do Rio Grande do Sul, que quer fazer uma revolução farroupilha parte 2, né? E fazer essa libertação. Ou você tem aqui, ó, esse aqui, mas esse aqui que eu achei legal, porque com esse negócio que pegou de rede social, que pegaram até juiz em rede social falando fora Dilma, Temer golpista, vai falar o que for, caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. É isso. Vai xingar quem? Pode falar Renan Ladrão? Não pode. Ó, não pode, não. Falei, pode? Fiz uma pergunta. Não vai poder. Fale. Então, em relação a esse artigo... Valendo. 1, 2, 3, valendo. Não, só uma observação. Em relação a esse artigo 26, caluniar ou difamar o presidente da República, no Estatuto do Funcionalismo Público do município de São Paulo, tinha um artigo também
com o mesmo texto, só que era o prefeito, o vereador e etc. E ele foi alvo de Madinha e foi revogado. Já foi tido constitucional. Que legal saber disso. Por causa porque ele é a Lei 8989 de 79. Né? Então é uma lei ditadura. na época da ditadura e fora do período da Constituição. E aí teve uma baita de uma discussão, porque assim, os funcionários do sindicato, do maior sindicato do ensino municipal de São Paulo, são todos funcionários públicos da prefeitura. Então teve, acho que foi na época do Pita, não sei o que, eles desceram o cacete no Pita. Ladrão, vagabundo, não sei o que. Chamando. Assim, as falas leves, né? O que dá pra falar nesse horário, né? Então, você fala, preto safado, e aí entraram eles foram processados, enfim, o sindicato teve que dar um zilhão de explicações, e aí entraram com, o próprio sindicato entrou com o Madin, né? Porque o Pita pediu reparação financeira, tudo, porque, nossa, imagine a honra dele, a honestidade dele sendo questionada. Pois é. Parece brincadeira, mas é brincadeira, verdade. né? Aí foi quando eles revogaram esse artigo ali, porque ela feria diretamente a Constituição, né? Como assim? Você tem o direito de expor sua opinião pela Constituição, mas a lei do município diz que você não pode falar mal do prefeito? É absurdo, né? Porque assim, eu acho que até uma saída que alguém deve imaginar é dizer que não, caluniar ou difamar você vai ter que provar num processo à parte, né? Eu, se fosse defender um empregado que fosse acusado disso, eu falaria isso, olha, não, a calúnia e a difamação vai ter que ser comprovada num processo. Você não vai poder dizer incidentalmente numa investigação, né? Mas são, assim, duas previsões que estão aí. Tem uma série de outras, mas aí tem outras que são mais graves, mas até dá para dizer, incitar luta armada, incitar violência para a mudança de Estado ou de regime democrático no Brasil, etc. E tal. Tem uma série de previsões, né? Essa lei estava sendo discutida porque ela é de 83, ela era já da fase final da ditadura militar, mas deixou tudo isso, né? Quase como se fosse um salvo. Vamos deixar aqui uma leizinha ali, para que se o pessoal sair um pouquinho da curva, a gente aperta de novo, né? E isso aí tá valendo até hoje. E tem uma série, quer dizer, tem uma série de coisas lá que, dependendo de uma interpretação forçada, o cara pode tentar caracterizar como motivo para justa causa. Mas eu separei esses dois porque eu realmente, na hora que eu vi, eu falei, gente, isso aqui é isso, a autonomia do Rio Grande do Sul, quero separar. Qualquer ideia separatista vai poder fazer um cara ser mandado embora por justa causa. E o cara expressar uma opinião ofensiva a alguém, essa, óbvio que seria o limite, até onde foi a opinião, até onde você, na verdade, estava acusando, né? Dizendo, tal político recebeu tanto de não sei quem para fazer tal coisa. Isso é diferente, se você está falando concretamente. Mas a gente imaginando na temperatura política recente do país, como tem acontecido, é uma coisa até meio... Eu fico bem incomodado assim, com isso, né? Quer dizer que isso pode ser motivo para alguém ser mandado embora por justa causa. Qual que seria um limitante? É porque vai ter que ter esse inquérito administrativo. E aí, o que é inquérito administrativo? Porque existe uma figura do inquérito na Justiça do Trabalho, para apuração de justa causa, por exemplo. Esse para apuração de falta grave, na Justiça. Mas esse era administrativo. Esse aí era a ideia que você fosse pro milico para falar, olha, tá aqui e o cara fez o crime, cometeu. Quer dizer, ou alguém, a lei até fala, ela fala que é a autoridade competente. Competente para quê? Vai ser um delegado de polícia? Né? Não faz nem sentido, porque já que a lei tem a previsão de que fosse processo judicial, então deveria seguir o mesmo para esse tipo de caso, né? Mas eu gosto muito de chamar a atenção para esse exemplo, porque é uma coisa que está aí, ainda está valendo no ordenamento, como essa questão do intervalo dos 15 minutos. Quer dizer, a ideia foi trazer esse apanhado para vocês, pode passar o próximo, por favor, Rodolfo, de situações que estão aí, que envolvem os mais variados temas, ações afirmativas, dentro também do direito do trabalho, essa questão do trabalho à distância, essa questão da inovação disruptiva. Quer dizer, tem realmente, eu acho que a nossa CLT está precisando de uma reforma. E esse é um desafio que está aí, né? Como a gente agora, e eu vou querer só rapidinho, a gente estourou 10 minutinhos do tempo, mas eu queria muito rapidamente pedir para cada um de vocês me falar de qual foi essa ideia que veio. Alguns trouxeram escrito. A ideia era que vocês tivessem trazido escrito hoje que essas 15 linhas. Nem todos acho que trouxeram, porque eu estou vendo que gente não está nem com pasta, então, a menos que veio com pendrive, não trouxe nada. Mas eu só vou querer, então, vai ter esse desafio, já vou falar que eu vou começar da minha querida Dedê para vocês, tá? Todo mundo falar um tema, alguma coisa que vocês pensaram de direito de desenvolvimento. Quer dizer, só para fazer esse fechamento com relação ao direito do trabalho, eu quis trazer essa série de temas para mostrar que essa é uma agenda super aberta. Tá aí, gente, a página em branco. A gente precisa construir
alterações legislativas ou mudanças de enfoque de mentalidade em discussões que, como você muda a mentalidade? Produzindo doutrina, né? Influenciando as pessoas por meio da sua opinião escrita, tentando convencê-las daquilo que você acredita. E tem uma pauta também de reforma legislativa muito grande, principalmente nesse campo do direito do trabalho, e que tem tudo a ver com o direito de desenvolvimento. Tá? Isso para fechar nossa aula de hoje. Agora, queria ouvir de vocês, e eu fiz essa brincadeira, né? Reformas para quem, reformas para quê? Quais são, então, pensando nessa questão de melhoria das instituições, de reformas legislativas que a gente pode fazer para fazer um caminho de direito que impacte positivamente o desenvolvimento, quais seriam, na visão de vocês, as reformas jurídicas mais importantes que a gente teria que fazer? Ou quais são temas que vocês acham que precisam ser debatidos, podem ser aprofundados ou que interessam? Cada um de vocês, assim, olha, eu me interesso por tal tema, eu acho que tal tema, tem tudo a ver, acho que uma coisa que de repente a gente não falou aqui, não precisa nem ser do que a gente falou aqui, tá bom? Vou começar pela D, então. Acho que a terceirização, né? A súmula 331 é um tema que está bem em voga e acho que entraria bem no direito de desenvolvimento. O Supremo vai julgar. Cancelou, né? Esse, aliás, vai ser só para aparecer então, já no primeiro comentário dela, porque esse eu tirei, porque eu falei, depois da experiência da aula passada, que eu tinha botado 2 temas e a gente não conseguiu nem falar, eu tirei um monte, mas a terceirização estava porque estava na pauta. E vai acontecer parecido com as cotas, porque o Congresso está discutindo um projeto de lei de terceirização e o Supremo vai rediscutir a súmula 331. Se vale ou não para atividade, que só tem a súmula, se vale ou não para atividade fim, qual tipo de atividade fim que vale, pautaram para essa semana, para julgar quarta-feira, e tiraram de pauta. Então pode ser de novo aquele fenômeno que a gente fala, vem a construção dos tribunais, e aí é que vai virar lei para tentar cumprir o que diz o tribunal. Obrigado. Eu penso em desenvolver um trabalho, ainda não fiz, né? O aspecto filosófico, né? Eu até anotei, o que é uma sociedade justa e o direito de desenvolvimento. Com todas as palestras que nós assistimos, eu tento desenvolver um artigo nesse sentido, não fechado num tema específico. Foi até a hipótese que eu falei hoje para o pessoal com quem eu almocei, que eu disse que eu tenho uma impressão, às vezes, de que o que pauta as decisões nesses temas é uma visão de justiça social, que é diferente quando você quer ampliar a oferta de serviço para o consumidor para ter o Uber, então pode, não colidir com táxi, ou quando você diz da questão do medicamento, que não quero saber quanto custa, como vai ser, quem vai fazer, tem que entregar e o direito à saúde existe, pronto, acabou. Né? Eu tenho essa impressão também, eu achei muito interessante o seu tema. Eu tenho bastante interesse por direito da concorrência, então eu pensei em trabalhar um pouco a atuação do CAD no sentido acho que até já citaram, a atividade da advocacia da concorrência, que é meio que atuar junto a outros entes do poder público para observar essas questões concorrenciais, especialmente em licitação. Aí eu vou tentar ver um pouco disso. Muito legal, muito bom, muito bom. O setor que cuidava de advocacy foi... a CA, tipo... E vocês viram que teve um papel super importante no julgamento, quer dizer, daí não foi nem o setor, né? Foi porque o procurador-geral se interessou na discussão do caso do Uber e veio despachar aqui. Mas sai para um órgão que atua mais agora externamente do que internamente, depois da nova lei. Eu ainda não cheguei num tema. Eu acho que vai ser habitação. Eu acho. Então, apesar de... É que eu trabalho com isso, mas não necessariamente talvez vai ser. Mas eu penso muito na efetividade de políticas públicas. Então, qual seria o papel do setor privado nas políticas públicas e como amarrar essa relação de uma maneira a tornar mais efetivos E aí, claro, talvez focar na habitação, mas não necessariamente. Então, pensei algo nisso. Como juridicamente amarrar essas duas coisas, talvez aí adentrando em PPPs e tal, como um exemplo, mas algo nesse sentido. Para institucionalizar as boas práticas, né? Como é que você faz para perenizar as coisas que funcionam, né? Eu também não defini ainda e provavelmente vou fazer algo relacionado à livre iniciativa, mas não fechei. Eu também ainda não sei o foco, mas penso em trabalhar alguma coisa sobre o papel das entidades do terceiro setor na implementação de políticas públicas e qual seria o impacto disso para essa discussão de direitos e desenvolvimento. Legal, ótimo tema também.
Acredito que eu vou falar alguma coisa ligada à ocupação das escolas no sul do país, mas assim, ligado à legitimidade, ao discurso da Ana Júlia e tal, qual foi o reflexo disso. Eu acho interessante o tema. Muito legal, isso vai ser polêmico. Eu penso em falar sobre mobilidade urbana, sobre a questão do Uber, sobre as ciclovias. Então, definido, assim, se não tem nada. Mas uma questão que, assim, eu acho importante discutir é essa questão de tornar a questão da lei constitucional muito absolutista. Esse negócio, o Estado tem que dar saúde. Até que ponto? Por quê? Quando? Em que situações? O Estado tem que, sei lá, dar casa, tudo. Mas até onde isso é saudável, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante para se debater, para as pessoas começarem a mudar um pouco esse pensamento de que o Estado é a mãe de todos, né? A gente tem que começar a ter um pouquinho de responsabilidade sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, sobre o que a gente projeta, né, para fora do direito, quando efetivamente são dadas decisões nesse sentido, né? Então, trabalhar mais ou menos nessa linha de pensamento. Efetividade ao alcance dos direitos sociais, né? Exato. Legal. Eu penso em trabalhar alguma coisa com a regulamentação das políticas públicas pelo Poder Judiciário. Acho que até cheguei a mandar um material, provavelmente eu vou falar sobre o caso dos autistas aqui no estado de São Paulo, com a ação civil pública que teve em 2000, e aí houve aquela regulamentação de obrigatoriedade, teve a edição da lei de 2012 mudando o foco disso, tirando a possibilidade das execuções individuais nas obrigações impostas na sentença da ação civil pública, até pela atuação do Ministério Público. Então, o tema que mais me interessa é realmente a regulamentação das políticas públicas pelo Poder Judiciário, até que ponto sim, até que ponto não, a efetividade disso e o impacto. Que é isso, é muito o que a gente tem falado, né? Como é que essa engrenagem vai se encaixando e se desenvolvendo, né? Pessoal aqui do fundão. Eu não fechei ainda também, mas eu pensei em alguma coisa voltada para o direito em desenvolvimento na área da saúde, que eu trabalhei muito tempo. E hoje, com a discussão aqui também, eu pensei em alguma coisa de direito e desenvolvimento e as novas tecnologias. Vou ver para que lado eu consigo fechar. Legal. Eu pensei em fazer um trabalho fazendo referência a direito e desenvolvimento e direito ambiental. Eu ainda não tenho certeza, mas provavelmente entre direito e desenvolvimento em ressocialização e justiça restaurativa. Bom, eu também não defini exatamente, mas duas notícias essa semana chamaram bastante minha atenção. Uma foi a Carmen Lúcia falando que se gasta 13 vezes mais com presos do que com estudantes do ensino médio. E, ao mesmo tempo, teve a decisão de um juiz, até foi por WhatsApp, autorizando que um preso fizesse a prova do Enem. Então, achei que, de alguma forma, tem alguma relação as duas notícias e relacionando como o direito pode influenciar no desenvolvimento e dando oportunidade para uma pessoa que está presa, talvez, ir para o caminho da educação. Falando também, né, de restauração, vocês podem conversar, fazer alguma coisa a quatro mãos. Inclusive, se quiserem escrever... A quatro mãos, né? Isso que eu sugeriria. Fazer juntos, por exemplo, também. Não vamos fazer grupo de 6, mas em 2 dá para deixar. Bom, eu pensei em tratar alguma coisa relacionada à aprendizagem e a discriminação reversa que isso gera, especialmente no cenário econômico que a gente vive hoje de desemprego. Eu quero fazer alguma coisa no sentido de como trazer desenvolvimento para a sociedade dentro do estado mínimo. Alguma coisa mais ou menos nisso. Qual seria o mínimo existencial, né? Que todo mundo fala tanto que tem, mas justifica para tudo, né? Tudo vira mínimo existencial. Eu pensei em falar algo relacionado a métodos alternativos de solução de conflitos, mediação, conciliação, formas de melhorar a qualidade do judiciário, diminuindo as demandas que poderiam não estar lá. Pensar em diminuir o estoque de 14 mil processos, né? Que é o número que vai ficar na cabeça, nos assombrando todos os dias. Deixa eu vir aqui. Opa. Eu quero falar sobre a efetividade dos instrumentos de intervenção urbana previstos no Plano Diretor e no Estatuto da Cidade, como forma de efetivação do direito à moradia. Legal.
Tá fora. Eu não fechei ainda, mas eu acho que eu vou falar um pouco sobre a questão de políticas públicas para os imigrantes e o que o legislativo, quem está formulando a política pública tem que ter em mente, né, na hora de fazer isso, né, as questões do porquê da imigração e o que essas pessoas precisam, enfim. Acho que mais ou menos nessa linha. Eu estou pensando em falar alguma coisa sobre a contratação das OS para prestação de serviços de saúde, né, contratações públicas mesmo das OS pelos estados. Bom, um ponto que eu não consegui fechar ainda, mas um ponto que me chamou a atenção foi a banalização do ensino básico de qualidade no país, né? Então, acredito que isso acaba afetando o pensamento da sociedade em geral e, consequentemente, no direito e desenvolvimento. Legal. Uma questão até ver o IDEB, por exemplo, né? Quer dizer, teve o Fundeb, até que ponto os repasses estão tendo correlação com melhora de indicador, por exemplo, do IDEB é um caminho para essa discussão, muito legal. Bom, como eu conversei com você no sábado passado, o meu tema vai ser mais voltado para o direito ambiental. Eu não sei se eu vou questionar a questão do impacto ambiental com a infraestrutura do lugar, ou se eu vou puxar mais para o lado da proteção do animal, como a questão da vaquejada que teve, que até onde que a cultura pode ferir uma proteção animal. E tanto na questão da vaquejada, teve que no fim o Congresso agora foi lá e deu uma lei. Eu não cheguei a terminar. O Supremo fez um julgamento dizendo que a lei estadual do Ceará era inconstitucional. De Alagoas, perdão, era inconstitucional. E agora o Congresso foi lá e declarou a vaquejada patrimônio cultural e material, para dizer que ela não poderia ser proibida. E ter essa tensão que a gente fala entre os poderes, esse conflito de competência que é interessante. E nessa questão ambiental que você falou também, que é um aspecto que as pessoas não falaram da questão da PPP, que a gente até não aprofundou, mas tem isso também, né? Qual é o estudo de impacto, quando a gente fala só de desenvolvimento urbano e o meio ambiente urbano, né? Como é que fica nessas discussões? No Rodoanel, eles tiveram que tirar várias árvores centenárias e reimplantar, só que muitas morreram, tiveram que reimplantar mais não sei quantas. Então o impacto é muito enorme. Bom. Legal. Eu não sei se eu estaria tão afim de me expor assim, mas eu gostaria, se fosse escrever, a imagem totalitária no mainstream jurídico brasileiro. Acho que é algo de hiper regulação do ser humano. E também uma análise de distribuição de renda, direito do trabalho, no sentido de tutela do trabalhador, e o custo do judiciário, que na minha visão, a justiça do trabalho, mesmo que ela tenha os objetivos mais altos do mundo, no final ela só serve mais para manter uma casta privilegiada e afastar o trabalhador da formalidade no mercado de trabalho. Você vai escrever um livro. Eu acho que você podia sentar com o Lucas e fazer, já que ele quer falar de liberdade, dá até nome de dupla sertaneja, né? Lucas e Luiz, ó. Né? Aí vira agora tema de artigo jurídico, né? Bacana. Pessoal, eu só queria convidar vocês para a gente fazer uma foto antes de ir embora, porque hoje é meu último dia com vocês, como eu falei. Queria agradecer a atenção de vocês aí com a gente. Acho que foi muito rico, vocês foram uma turma muito qualificada, muito interessada. É extremamente motivante a gente combinar que vai acabar a aula 4 horas, está aqui 4h30, se deixasse ainda mais meia hora de prosa, a gente continuava conversando. Então eu queria agradecer a vocês a disponibilidade, o interesse de participarem do curso, parabenizar vocês por isso, tomara que a gente tenha plantado uma semente bacana aqui, e que esse seja o filme que deu origem à série, né, Rodolfo? Quer dizer, que seja o primeiro de muitos que a gente ainda vai poder fazer, e vocês vão ter com certeza essa marca de terem sido os primeiros dessa turma aqui. Obrigado de novo, tá bom? Acho que só perguntar se já temos os candidatos ao júri simulado. Bruna. Bruna defendendo justiça gratuita. Denise também. Luiz o contrário. Já temos 2 defendendo a justiça gratuita. Tá bom, então já temos um trio, as meninas superpoderosas defendendo a justiça gratuita. Luiz contra. Mas
Luiz sempre polêmico, né? Eu acho que o Lucas, eu acho que por afinidade. Eu não conheço muito o tema. A dupla eu posso sertaneja. ajudar só para não ficar sozinho. Faz pela natureza do argumento mesmo. Tem vários estudos. A Suzy deve conhecer do tema, não vou jogar ela na fogueira, não. Mas ela... Das equipes. Gente, calma. Mais alguém para e só acho que lembrando também, o exercício é legal fazer ao contrário às vezes do que você acredita, que é onde você acaba estudando mais argumentos não dentro da sua ideologia, né, o contexto ou o background. Então, Um exercício de argumentação. mais alguém? Então eu mudo de lado. Boa. Eu dou minha vaga, eu quero comprometer. Então, alguém mais querendo defender a justiça gratuita para retomar o trio? Rosa. Não, gente. A Bruna já está representando a categoria. Boa. Jéssica, né? Andressa, desculpa. Então, Andressa, Bruna e Denise. E vocês acho que pegam contato agora e vão se... A gente manda o material, mas vocês têm o exercício aí de vocês, como bons advogados, de criarem os argumentos. Eu deixei alguns temas que eu acabei não falando daí para vocês também de sugestão aí para essa pauta de direito de desenvolvimento. Essa notícia é fresquinha. O Ministério Público Federal do Piauí ajuizou ontem que é aquele esquema. O cara entra com a ação, nem citou ninguém, mas solta uma nota para a imprensa, né? Então o promotor soltou uma nota dizendo que ele entrou com a ação contra o Google pelo uso de dados do Gmail para fins de publicidade. Aí eu coloquei ali o IoT, que é a internet das coisas, né? Que também vai trazer uma série de debates quando você estiver com geladeira conectada, com televisão, com telefone. Será que o cara vai estar ouvindo que você está conversando com a sua esposa? Já teve essa discussão com videogame, né? Que faz aí, descobriram que tinha videogame que estava ficando ligado e gravando conversas das pessoas no ambiente. Então, essa discussão da intimidade é uma coisa que vai vir muito para frente. O Caio até falou, nem sabia. Que já estão, inclusive, querendo fazer uma legislação específica sobre esse tema. Aí botei responsabilidade civil por carros autônomos, responsabilidade reversa em matéria ambiental, que é aquela questão que você diz que quem é o produtor do resíduo tinha que ser responsável por tratar ele. Isso é uma coisa que está longe de ser implementada no Brasil e acho que é uma pauta bacana de discutir. E aí a regulação das inovações disruptivas em diferentes níveis. Porque eu botei federal, estadual e municipal, porque isso vai começar a acontecer também, essa superposição. Além de você ter municípios regulando a mesma coisa de formas diferentes, aí vai começar a ter regulação no município, aí vai vir uma lei federal para tentar tratar de uma parte dos temas gerais sobre isso, como, por exemplo, direito à intimidade, né? E só esse conflito de competência, ou como a gente falou, do executivo com o legislativo na questão da vaquejada, esses conflitos de competência são sempre matéria muito rica para fazer estudo de direito de desenvolvimento. Tá bom? Vem todo mundo para cá ou vamos todo mundo para lá? Vai para lá, vem para cá. Acho que vem para cá, né?